sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta, é Volkswagen. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial na Rua Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é tvsm@santamaria.tv.br. Está aparecendo no vídeo aí. tvsm@santamaria.tv.br. Os nossos programas, na sua forma inédita, são veiculados aos sábados, às 21h30. Posteriormente, há reprises aos domingos, às 23 horas e ao longo da semana. A nossa programação, não apenas o nosso programa, mas a programação da TV Santa Maria pode ser também assistida no site santamaria.tv.br. Antes de nós adentrarmos no programa propriamente dito, eu queria saudar, o Restaurante Clube Comercial, que se soma aos nossos apoiadores culturais e, evidentemente, isso certamente é reflexo do programa que os senhores normalmente fazem. E quando eu digo senhores, eu me refiro na minha esquerda, na direita do vídeo, mas o que vale é aqui o estúdio. Márcio de Souza Bernardes, nosso debatedor, nosso companheiro, parceiro de N programas, está sempre colaborando conosco. Marcinho, como todos nós o chamamos carinhosamente, é advogado, é professor universitário, é doutorando em Direito, é poeta, é músico, é cantor, etc, etc, etc. Não é nada, então. É coisa demais, então. À minha direita, quase de mão comigo aqui, quase. O doutor Jorge Forjarini, que também é professor universitário, também é advogado, é mestre em Direito. Ciências Sociais. Ciências Sociais, é mais abrangente ainda, né? Comum, né? Ciências Sociais não é. Olha, de acordo com alguns, sim, né? Inclusive estão querendo acabar agora com a sociologia nas escolas, porque é coisa de comunismo. Mas agora teu colega, então não tem. E na extrema direita, em relação à minha posição no estúdio, esquerda de vocês aí, gente. O jornalista Claudemir Pereira, nosso companheiro, nosso amigo, que a comunidade conhece, tem o site mais badalado da cidade, né? Isso não interessa. É mais lido, é muito melhor do que mais badalado. A badalação é consequência da leitura. Não seria badalado se não fosse lido, né? E tem outras, evidentemente, outras atividades na área jornalística, é colunista do jornal A Razão, ancora o programa Sala de Debate na Rádio Antena 1, tem um comentário pela manhã. Pode se vingar aí, Márcio. Não é nada. Tá em tudo, então não é nada. Aquela coisa de grifar todo o livro, né? Quem grifa tudo não grifa nada. Bom, havia várias alternativas, várias possibilidades do ponto de vista de temas para nós abordarmos hoje, e nós acabamos fazendo opção talvez pelo tema que normalmente, em razão das características do programa, fosse aquele que nós não escolheríamos, né? Porque a gente se ocupa muito aqui de discutir política, de discutir economia, de discutir as questões afetas à sociedade no modo geral, por esse prisma, digamos assim, mais sério do ponto de vista da perspectiva da ciência, etc, etc, etc. Bueno, a sugestão veio do doutor Jorge Forjarini, né? Que sugeriu por que não falarmos sobre a corrupção no futebol, evidentemente a partir desse escândalo envolvendo a FIFA e próceres. Gostaram do próceres? Esportivos. Isso é do tempo que eu comecei.
da América do Sul, da CONCACAF, América Central e América do Norte, e da periferia, digamos assim, do ponto de vista do mundo dito civilizado. O que também é político. Também é político, né? Sociológico, também, dá pra mas, fazer mas digamos, muitas do análises ponto de desse vista da ciência, por exemplo, o futebol, né? Alguém disse uma vez, Claudio, tu deves saber, tu que sabe quase tudo, né? Que das coisas menos importantes, a mais importante é o futebol. Alguém disse, mas eu não sei quem foi. E eu estava até... Com certeza essa pessoa, de alguns, sem querer já dar início ao debate, mas com certeza de uns 20 e poucos anos para cá, que isso aí foi dito antes, né? Sim, faz tempo. Revisaria essa frase. Deixou de ser das coisas menos importantes. Passou a ser uma coisa importante. Talvez a menos importante entre as importantes. As importantes, mas não era outra mais. maneira de ver a coisa. Eu estava assim, até estava conversando com o Márcio antes do início do programa, tentei pegar dados, mas acabei me atrapalhando e peguei dados, não sei se tem também disponíveis, dados mais recentes, mas relativos a 2012, o esporte brasileiro participava com, sei lá, 1, não sei quanto por cento do PIB, 1,2, 1,3 do PIB brasileiro, né? Um contingenciamento da Dilma, mais ou menos. Mais ou menos isso. Com previsão para que esse percentual atinja, em 2016, 1,9% do PIB, que é bastante dinheiro. 60 bilhões, vamos botar assim. Né? 60 bilhões de reais. É bastante dinheiro. É né? dinheiro. É bastante dinheiro. Muito pouco perto do potencial que teria aqui no Brasil. Mas Já que em outros países da Europa, é outra coisa. Já que em outros países da Europa, até com menos tradição esportiva do que o Brasil, costuma girar em torno de 3, 2,5%, 3, uns dados que eu tenho aqui não se afastam muito disso, desses números relativos a 2012. PIB brasileiro 2012, 4,1 trilhões, né? Participação do esporte, 1,68%, é mais do que eu referi. Dos esportes no geral? Dos esportes em geral, dos esportes em geral. Que desses aí o futebol é flagrantemente Sim, o carro-chefe, né? Só para ver os dados aqui, meu querido, dos países. Se eu fosse chutar, eu diria que chegaria perto aqui, de 95% do total. Peso do esporte no PIB de outros países. Estados Unidos da América, 2,1%. Que significa 850 bilhões de reais. Alemanha, 1,5%. Inglaterra, 1,8%. Austrália, 2,3%. Nova Zelândia, 2,8%. São os países listados nesse material que eu peguei aqui. Mas, de qualquer maneira, é inegável que potencialmente pode, né, se as coisas forem... Me parece-me que há uma mudança do ponto de vista da tentativa de profissionalizar mais o negócio do esporte. Pois aí esporte, né? Veio junto a gestão. Eu acho que não veio nenhuma tentativa. Eu poderia começar, Claudemir? Só para dizer que eu não vejo nenhuma tentativa no sentido de profissionalizar o futebol brasileiro, apenas, né, me apresentando as armas, digamos assim. Eu sou professor da disciplina de Direito Desportivo na instituição em que eu dou aula. Puxa vida, onde é que eu fui me meter? Onde é que eu fui me meter? Justamente disso que eu trouxe essa ideia. Agora eu trouxe essa ideia, mas veja só. Por isso que ele sugeriu. Mas não é daquela disciplina como o nosso querido amigo Mal estudar de vez em quando, de comida com designer, essas coisas assim. Não tem nada de design e muito menos de comida. Não. O que eu estou dizendo é aquelas de vez em eu não sei tecnicamente, vocês aqui são optativa. Optativa, sim, optativa. Né? Mas também dou aula numa pós-graduação lá em Porto Alegre. Graças a Deus. Então, o que eu vejo é o seguinte, falando leigamente, aqui no Brasil, a gente confundiu profissionalização com irrigação de dinheiro, só. Né? O que aconteceu? Os valores, eles se ampliaram, só. Agora, profissionalização de quem? Com o Eurico Miranda voltando a presidente? Com o Marco Polo Del Nero voltando como presidente da CBF? Com José Maria Marim? Uma pessoa que já tinha um histórico de histórias, no mínimo nebulosas dentro da instituição? Não, eu não vejo nenhum propósito de profissionalização. Até porque as práticas utilizadas nos clubes, hoje em dia, são ainda muito prosaicas. E eu coloco isso não apenas em dupla Grenal, coloco não apenas no eixo Rio-São Paulo, eu coloco isso na realidade dos clubes como um todo. O que aconteceu foi que criaram mais intermediários
entre jogadores e clubes, criaram mais agentes, criaram mais contratos, inventaram uma série de institutos jurídicos e administrativos diferentes, mas não houve uma profissionalização, não. Tanto é verdade que os estádios de futebol no Brasil, que deveriam ser construídos pela iniciativa privada, só foram construídos com o apoio do poder público. Por quê? Porque a iniciativa privada é amadora demais para investir na atividade esportiva. E o empresário reconhece isso, tanto é que não coloca dinheiro em estádio de futebol. A exceção foi a Arena do Grêmio. A exceção foi a Arena do Grêmio. Então, vamos falar em profissionalização? Eu acho que no primeiro momento tem outra exceção. Tem o estádio do Palmeiras também. O estádio do Palmeiras, muito bem. A Que é estádios que não foram construídos para a Copa, né? Isso. Poderiam ser da Copa, mas não foram construídos com essa finalidade. Com qualidade, com aquela qualidade que se reconhece, mas que não estavam na Copa do Mundo. Mas aí veja só uma coisa, eu acho que estão tentando se aproveitar de um fenômeno social que é o futebol, no mundo inteiro, né? Para agregar algum valor financeiro, só que não existe o cuidado que deveria haver com Como o trabalho. eu vou na linha do Jorge, eu diria o seguinte, que buscaram introduzir no Brasil o modelo europeu de gestão de futebol, principalmente em Inglaterra, Alemanha e Espanha, menos que na Itália, porque na Itália também tem muita falcatrua, né? Tanto mas a diferença é que mecanismos de controle que existem nesses países que eu citei, e na própria Itália, que lá eles não tem nenhum pudor de rebaixar uma Juventus de Turim, Milan, não tem nenhum problema, né? Sem os instrumentos de controle que lá existem. Aí virou gandaia. Muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente ganha bastante dinheiro sem controle. Exemplo, para ficar os intermediários de que fala o Jorge com correção, eles também existem lá. Só que lá eles são fiscalizados, auditados, e aqui não. Pois é, mas aí eu fico pensando... E vocês estão falando só dos grandes, né? Imagina o que não acontece nos pequenos e médios clubes brasileiros. Nos grandes há visibilidade. E, portanto, pelo menos em nível de mídia, alguma coisa tateia. Quando a mídia não está cooptada, claro. Né? Bom, eu, na verdade, não seria a pessoa talvez mais adequada a falar falando sobre do o tema. povo. Não és professor de direito esportivo. Porque não sou professor de direito esportivo. Não, mas não precisa ser para falar isso. Para falar de futebol, é o seguinte, faz mais ou menos uns 10 anos que eu gradativamente me afastei de ver jogos, de me apaixonar por futebol. Muito embora tenha durante muito tempo acompanhado o futebol. Mas eu fiz isso justamente por uma série de coisas que acabaram me desgostando, né, do esporte do ponto de vista tanto social, como esses efeitos manada, violência reiterada em estádios, feitos por torcida organizada, a cartolagem, que é o ponto que a gente vai chegar aqui, que durante muito tempo graçou, e já isso é histórico, não é de agora. E mais, aí chegar nesse ponto, eu lembro das últimas vezes que eu me aprofundei mais sobre o tema, na época da Lei Pelé, né, do passe para o próprio jogador, quebrar a ideia do intermediário efetivamente. Bom, no meu ponto de vista, o que aconteceu depois disso? Só aumentou os problemas que já existiam antes com relação ao futebol. Então isso foi... O passe era escravidão. Exato, me desgostando cada vez mais. Melhorou muito. Não, tudo bem, mas... Nesse aspecto, Melhorou muito para os atletas. Para os atletas, inteiro. Principalmente para os atletas de alto nível. Aqueles. Porque o atleta, que é a grande maioria... Porque antigamente o jogador mediano, ele era propriedade do clube. Então o clube cuidava dele como propriedade. Pelo menos isso. Agora nem isso. Muitos estão então, jogados tá muito bom pro grandão, né? Pro bambambam. E aí fala assim, nos meios... Fala dos meios de controle que existem na Europa. Bom, até existem, sem dúvidas. Eu acho que, em termos, inclusive, de democracia e transparência, são países que são... vou te dar aqui. Recente. Mas eu vou falar da FIFA agora. Não. Antes da FIFA. O presidente do Barcelona, que é o maior clube do mundo, junto com o Manchester United. Estou errado, professor?
Não saberia dizer. Mas eu sei. Então essa... Bom, Vai ter que dar aula, mas chama o Claudemir para dar uma aula. Eu não sou de gestão, eu sou de direito. Chama o Claudemir para dar uma aula para Eu não sou de gestão, eu sou de direito. Vamos lá, tem dados aí, tem dados que são colocados. Porque eu, embora tenha me aposentado da crônica esportiva, eu cada vez vejo mais futebol e leio mais sobre futebol. O presidente do Barcelona, que é o maior clube do mundo, em termos de sócios, faturamento e tal, teve um presidente se afastou há um ano e meio, antes de ser preso, se afastou do clube por conta de um negócio mal feito. Não quer nem dizer, não estão nem falando do que ele teria embolsado ou não. O fato está sob investigação e ele já sabe que vai ter que pagar mais um troco esperto se não for para a cadeia. Aí é que está a diferença do mecanismo de controle de que eu falo. Né? Mas mesmo assim não nem vou falar da Inglaterra. A Inglaterra chega a dar nojo a gente ligar aquela televisão e ver aqueles estádios superlotados. Não importa a divisão, não importa o tamanho do clube, não importa a colocação dele no campeonato. O mesmo vale para a Alemanha. A Alemanha tem um time chamado Borussia Dortmund, que quase foi rebaixado esse ano. Ficou lá na última hora, parece que conseguiu uma vaguinha numa Copa secundária lá, que tem um estádio para 74 mil pessoas e todas as partidas do ano tem 73.900 e não sei o que lá dentro. E não tem isso de sócios. Então, a diferença são brutais. Mas é que, Claudemir, aí eu te pergunto uma coisa, será que o brasileiro é mesmo apaixonado por futebol, como a mídia gosta de alardear? Eu digo que não, e afirmo categoricamente. Saiu já a pesquisa do CNT, junto com outras instituições de pesquisa, aí, que dizem que apenas 51% dos brasileiros gostam, não são nem apaixonados, gostam de futebol. E o que eu vejo no Brasil é que, na verdade, o esporte preferido daqui é bater palma para time campeão. Sabe o que deve ser isso mesmo na minha casa? É exatamente essa. Bater palma para time campeão. Por quê? Porque quando o time é campeão, todo mundo tá lá, estamos na final, estamos juntos, estamos isso. Agora, durante o resto do torneio, ninguém tá nem aí. Mas eu acho que isso é uma coisa de brasileiro e não é só no esporte. Pois então a gente tem que largar, justo com o vôlei é assim. Não, e não é só com o esporte, eu tô falando de qualquer outra coisa. Política é assim. Pois bem, então a gente tem que largar essa ideia de que somos um povo apaixonado por futebol. Não somos, tem que acabar com essa hipocrisia. Isso é hipocrisia, na verdade. Eu acho que sim. E tem mais um ponto aí, só para completar. Acho que até aqui nessa sala deve dar uns 50%, que a gente está começando a achar que só eu e tu gostando de futebol. Eu vim representar a parcela, aquela que acompanha, gosta de ver. Gosto de futebol mais do que gosto do meu clube hoje em dia. Jorge, nesse momento em que o programa está indo ao ar, há um jogo ao vivo na televisão. Aliás, se eu não estou enganado, 3 jogos ao vivo na televisão. 2 da Série B e 1 da Série A. Nesse momento. Há absoluta certeza que eu não estou vendo este programa, porque ele está disponível na internet, e estou vendo um desses 3 jogos. E não é de se duvidar, porque isso eu não fui, mas no sábado passado, depois do jogo do Grêmio, foi às 9 da noite, né? 9 da noite. Começava um jogo da MLS. E eu, claro que eu estava trabalhando, mas a TV estava ligada no jogo da MLS, jogavam Kansas City, não me lembro qual era o outro. Toronto, né? Não sei o quê. Qualquer coisa dessa aí. Né? Só para te dizer que daqui eu duvido que alguém veja mais futebol do que eu. Mesmo não vendo. Claro, tem que trabalhar, mas a TV está ligada. E quem é do ramo, ele sabe quando é importante olhar. É possível. Mas eu não sou padrão. Muito longe disso. Eu vejo o jogo até da 3ª divisão inglesa. É que eu vou lhe dizer, o que eu vejo assim, é que confundiram o profissionalismo do futebol, eu acho, com um certo acabrestamento, existe essa palavra? Que não, se nós então a gente cria neologismos aqui do torcedor, um acabrestamento do torcedor, é fazer o torcedor ser aquela cordeirinha. Eu, sinceramente, prefiro assistir o jogo do Manchester
do Goitacazes contra o Leopoldinense lá do que ficar vendo um joguinho de comadre. Esse Leopoldinense acho que não existe, mas o Goitacazes... O 15 de Goitacazes, claro que existe. Ou seja, o futebol ele é muito mais interessante para mim quando eu vejo alguma honestidade nele. Tu conhece Essa é a questão. Isso que me afastou. Eu já vi muito o tempo clássico atrás, Goitacazes e americano. Goitacazes. Clássico de Campos, no norte. Campos de Goitacazes. Do norte, né? Campos de Goitacazes. Eu me lembro que eles jogavam muito de manhã, passava na Rede Vida. Quer dizer, depois, a partir desse ponto, podemos gravar bem onde nós Não, tem preferência, vamos pular. Tá bom, passava justamente para a gente não falar de novo isso, a gente vai fazer um intervalo e já retorna. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A gente está retornando com Santa Maria frente a frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta é Volkswagen. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial na Rua Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para perguntas é tvsm@santamaria.tv.br. E os nossos programas inéditos podem ser conferidos aos sábados às 21h30. Tanto Santa Maria Frente a Frente como a programação da TV Santa Maria, do seu canal comunitário, podem ser também acessados e assistidos no site santamaria.tv.br. Falando a ideia do programa, falar sobre a corrupção no futebol, conversando aqui com a participação do ex-atleta Márcio Bernardes. Fui ex-atleta mesmo. Ex-atleta, né? Mas De natação. Da natação. Então. Da UFSM, inclusive. Eu quase estava pensando que pelo teu porte, eu acho que o futebol tem que... E era um bom nadador, hein? Um bom nadador na época. Professor de... Goleiro medíocre, ou seja, jogador duplamente frustrado. Não me deixavam, porque eu era goleiro não porque eu gostava de jogar no gol, mas porque não me deixavam jogar na linha. Eu era um goleiro muito ruim, mas eu gostava de ser goleiro. Ninguém que gosta de futebol gosta de ser goleiro. Então, eu prefiro jogar na linha. Mas o virou professor de direito esportivo. Justamente, por ser duplamente frustrado. O Claudemir, que se frustrou como goleiro, se realizou como repórter esportivo depois. Eu fui muitos anos, mas não me serve. Eu fui um grande goleiro. Um grande goleiro de futebol de salão. Não. Futebol de salão. Fui um extraordinário goleiro. Posso dizer que foi um dos melhores que Santa Maria já teve. O bom é que não tem ninguém para desmentir, né? Eu tentei jogar futebol de salão na infância, tentei no gol, na linha, em todas as posições, não deu certo. Aí fui nadar. Foi melhor, apesar do meu porte. O futebol parece. O futebol, sem dúvida. Bom, tu sabe que, eu sei que nós vamos falar de corrupção do futebol, aí vocês fazem me lembrar da época por que eu... Primeiro que eu sempre valorizei muito o conhecimento horizontal. Quem conhece, quem trabalha comigo sabe, nada contra o vertical. Já falamos até sobre isso no outro tema, outro assunto.
Então eu procurei expandir no sentido de ir para outros lados. Até que descobri que futebol era muito bom de assistir, mas a rotina dos profissionais, eu vou defender esses caras. Tem muita gente, esses caras passam fazendo turismo. Você não tem ideia do quanto trabalha um repórter esportivo. Ele vai dizer, eu posso afiançar, durante 10 anos eu conheci mais de 50 estádios de futebol no interior do Rio Grande do Sul, nem vou falar dos de Porto Alegre, né? Mas todos de Porto Alegre, inclusive o antigo do Cruzeiro, mas o que eu menos conheço são as cidades. Pelotas, eu fui 10 vezes como repórter esportivo, só conhecia 2 lugares, o Estádio do Brasil e a churrascaria do Pelotas, onde se almoçava ou jantava. Mas fui conhecer Pelotas depois que eu larguei a crônica esportiva. Então, assim, as pessoas sofrem muito. Eu gostava de futebol, era criança. Principalmente os do interior, que saem daqui. Não é como os times saem do dia anterior. O repórter, a equipe, né, de uma forma geral, mas o repórter é o cara que trabalha mesmo. Os outros ganham dinheiro nas proporções, né? E tem uma hierarquia mesmo. Existe isso, como na vida existe uma hierarquia. O repórter se lasca, por isso que eu virei comentarista depois, por um certo tempo, que é o melhor de todos, é o que menos trabalha e mais ganha. E a rotina de chegar no estádio, sair, por exemplo, um jogo em Pelotas, quando é domingo, não é nada. Você sai de manhã, almoça, chega, monta todo o equipamento, trabalha, 1h30 depois você sai, volta, chega em casa 1 da manhã. Você sai 6 da manhã, volta 1 da manhã, com 8 horas no lombo de viagem. Normalmente, na época, com uma variante da Rádio Mengui, que eu vou te contar, que quebrou uma vez em Canguçu, né? Sem falar nisso. Aí você vai dizer, não, os caras viajam de avião. Bom, primeiro que são poucos. E segundo, eles chegam lá para trabalhar, eles não chegam para fazer turismo, né? Devem conhecer muitos hotéis, os colegas esses. E quando ficam 2, 3 dias, pode ser até que conheça algum restaurante melhor e tal, mas não dá para dizer que eles são turistas. Então é uma classe que eu louvo, porque sofre, ao contrário do que reza o mito. E os jogadores de futebol, na sua imensa maioria, também passam por situações delicadíssimas. Porque, vamos pegar, falando por alto, o custo que um clube de futebol tem para levar um ônibus de jogadores daqui para Pelotas para jogar futebol. E para lá no hotel, digamos que vai fazer uma concentração, fique 2 dias parado no hotel. Né? Só o ônibus mais a alimentação daqueles jogadores são atletas. Ninguém mais faz isso. São atletas, precisam então de uma alimentação substantiva. Olha o custo que é tudo isso. Essa semana como eu digo, eu procuro me informar. Deixa eu dizer uma coisa bem local. Parem de dizer que o Rio Grandense Internacional tem chances remotas. Então tem chance. Morreram já. É mais fácil o Papai Noel descer aqui na Terra, aqui agora. Nem remotas. Não tem nem remotas. Nem remotas, não há possibilidade. Dito isso, o Rio Grandense viajou logo após o almoço para São Gabriel. Logo após o almoço. Foi depois do almoço. Por questão da economia. Provavelmente. E está certo. Né? É doído até isso. Aí o cara chega lá na hora do jogo, tem que jogar, tem que ganhar de preferência, aí volta, aí ambiente de ônibus em derrota, é um horror, ninguém quer falar com ninguém, isso se não brigar. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou falando hipoteticamente. E aí volta, e no outro dia tem que trabalhar de novo, porque são trabalhadores. Meio-dia tem que treinar. Eu pergunto, quem ganha com tudo isso? Quem ganha, ganha. Eu não sei quem ganha, mas conheço gente que faliu. Porque tem muita gente que Eu conheço um amigo nosso, meu do Cantinho. E há muito desvio disso, né? Que é o tema, na verdade. Aí é que tá. O que eu queria mencionar é o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas os valores envolvidos nesse escândalo de corrupção da FIFA são valores pífios. Se a gente vai analisar o que eu imagino que haja de corrupção dentro do futebol do Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim, mas 10 milhões de reais. Isso foi o que saiu na grande imprensa internacional. Isso foi o que se demonstrou. É isso o são ponto 20 que eu quero anos. chegar. Veja só, os Estados Unidos, né, na verdade é uma operação da Receita Federal. Porque tanto banco no mundo foram mexer logo com o americano. Mas eis o ponto que eu quero chegar. Então, eu são acho que 20 anos que os caras estão investigando. Isso aí, na verdade, houve o quê? Houve uma caguetagem, houve
uma deduragem, houve alguma delação premiada? Mas não tá sei. claro. Todo mundo sabe. Exato. Foi do meu colega J. Mas ela foi premeditada. Eu não vejo. Mas todo mundo sabia disso. Porque escândalos de corrupção, por exemplo, o escândalo do Barcelona foi N vezes maior só envolvendo a transferência do O Neymar. Corinthians aqui É o que no eu Brasil. falei no primeiro bloco envolvendo o tal presidente. O Corinthians, Envolvendo alguns a anos transferência atrás do aqui. Neymar. Uma vez. O Corinthians não tem escândalo. Eu estava conversando com o dirigente do Corinthians em 2005. Quando estourou. 2005. Ele me disse o seguinte: quem gasta 126 milhões não gastaria mais 2 milhões? Quem sabe, na época, o Jorabiquian tinha investido 126 milhões no Corinthians. Jurabiquan é um iraniano. Era o iraniano, o nosso distinto público. É Exato. serviço de jornalista. Exato. Quem é o Jurabiquan? Então ele disse, quem gasta 126 milhões não gasta mais 2? Ponto. Deixou no ar aquela informação e, obviamente, já veio aquela... Então houve mais 2 milhões que foi para alguém. Quem? Não sei. Isso acontece. O Romário tem denunciado isso há muito tempo, desde aqui O Romário não é santo. Claro que não é. Vamos deixar claro. É claro que não é. Mas o cara tem denunciado isso e desde cara que ele que entrou tem como aliado no Congresso. O Eurico Miranda óbvio. pode ser qualquer... Não quer dizer que não possa ser amigo. Estou falando... Amizade é outra coisa. Todos nós aqui temos amigos que não são flor que cheira. Todos. Os 5. Inclusive o da diretoria que está aí. Né? Todos nós. Agora, ser aliado é outra coisa. Então, mas quem tinha denunciado isso, ele tinha, Claudemir. Não, eu só estou fazendo essa ressalva, não estou desmerecendo o trabalho que ele está fazendo. Ele é muito bom político, tanto quanto ele era goleador. Isso é verdade. Ele não tem papas na língua. Não, e eu acho que essa acusação... crua para fazer essa denúncia. E ter papas na língua, eu acho que as acusações que ele faz são muito pontuais e são muito pertinentes. E preparadas. Ele não faz isso apenas, de uma hora ele pra não está outra. jogando tudo no ventilador, ele está fazendo tudo de maneira pontual. Jorge, primeiro, eu não quero passar aqui por um cara que está se contrapondo ao Romário, até porque eu penso exatamente igual a ele nos assuntos que ele está falando. Mas eu gostaria muito que o Romário também falasse, por exemplo, dos 50 mil reais que sumiram entre o São Januário e não sei aonde lá. O do Eurico Miranda, 80 mil reais. Eu não me lembro o valor, mas é um dinheiro que nós não temos. Em cash, não. O Cantinho tem muito mais na conta dele. Mas no cash, quando tu dizes nós, tu te referes a qualquer ti mesmo, ao Marcinho e a mim. Não, nenhum de nós. Não. Como assim, Cantinho? Cash, não, cash, nem o Jorge. Não, nem cash. Não, cash, nem o Jorge. Não conhece o Jorge. Eu tenho moedas aqui no bolso. Mas assim, uns 4 reais. Tem uma relação dessa situação a qual o Claudemir se referiu, foi a renda de um jogo no estádio de São Januário, né? Que o Eurico Miranda colocou na pasta e disse que ia levar para casa, porque estava correndo o risco de penhora, alguma coisa assim. O que foi, alguém andou apurando isso, e eu ouvi, ou li, sei lá, é que não havia mais, além daquele dinheiro, o clube não tinha como pagar os salários que estavam se vencendo, ou vencidos. E que isso aconteceu no fim de semana, na segunda, na terça, todo mundo recebeu. O Cantinho, posso dar uma diferença do passado para hoje? Eu vi isso, ninguém me contou, no tempo de setorista esportivo. Mas pelo amor de Deus, ninguém vai pensar também que eu estou fazendo a defesa do Eurico Miranda, que é um truculento. Não é o caso. Mas eu agora vou contar uma história que hoje é inadmissível. Mas eu também não estou dizendo que os caras não estavam. Nós falamos aí ontem com um amigo comum, pelo menos meio do Candinho, que é o Antônio Carlos Lemos, que eu brinquei que... Hoje pela manhã, né? O meio-dia? Na sexta-feira. Nós estamos gravando o programa que eu conheci, foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei. Ele era diretor administrativo do Esporte Clube Internacional em 1980, final de 82, início de 83, portanto faz muito tempo. O da diretoria, não sei, era quase recém-nascido. Mas enfim, e eu me lembro, não foi o Lemos era administração, não era finanças. Mas naquela época havia a figura do bicho, da gratificação. Sabe como é que era pago isso aí? E era um time organizado, o Inter de Santa Maria. Provavelmente depois isso era, sei lá como é que era contabilizado, não sei, nem quero saber, não é isso. Mas era normal, era corriqueiro e era na conversa. Tinha uma lista lá, o goleiro Márcio,
reserva ganhava o mesmo que o titular, tinha até isso também, porque era goleiro, era o único que pagava 2, eram 13 bichos. Era do treinador e dos 11 jogadores e mais o goleiro reserva. Mas o goleiro reserva era o mesmo. Não, o do treinador era o dobro. E o dos reservas que entravam era metade, tinha uma tabela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, era assim, o jogo era no domingo, na segunda-feira de tarde, estava lá, passa aqui, seu Márcio. E aí pegava em dinheiro, e anotava e o Márcio assinava ali, recebido e tal. Numa lista única. Eu vi, ninguém me contou. Era desonestidade? Não necessariamente, eu não acho que seja. Era desorganização, que é diferente. Hoje, por exemplo, você praticamente não usa papel moeda. Isso que o Eurico fez, agora, nem no Vasco eu acho que aconteceria mais, porque você compra o teu ingresso pela internet, por cartão de crédito, por não sei o quê, 80 mil reais em dinheiro, olha, tem que ser muita gente no estádio para dar os 10, 15%, porque não deve passar de 10, 15% o total que é em papel moeda. Tá, mas Claudemiro, esse escândalo do Eurico Miranda foi o fato de ele ter sido assaltado no caminho do estádio para casa. Foi esse que foi o problema. Não, eu tava com 80 mil, roubaram. Os 80 mil, ele disse que era do jogo. Exato, mas essa prática dele... Não foi o registro, o boletim de ocorrência feito, né? Essa prática dele é muito mais comum do que se imagina. Não sei se é porque eu acompanho... Estou dizendo que era. Eu acompanhei muitos clubes aqui do interior do Rio Grande do Sul e uma prática muito frequente era... Como eles tinham todas as bilheterias penhoradas, etc., qual era a iniciativa? Não, então vamos lá no centro da cidade, vamos lá na boca do shopping, vamos lá não sei o quê, vamos vender ingresso antecipado. Porque tu vende ingresso antecipado, tu consegue tu coloca o dinheiro aqui ou então tu entrega para o patrocinador. Ou seja, são formas de engambelar? Talvez. Agora, não, são formas de engambelar. Mas não existia forma de atuação. Não existia forma de atuação se não fosse aquilo. Um clube com um faturamento mensal de 40 mil reais. Como é que se chegou a isso? Isso que eu ia perguntar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Com burlas também. Só que aí nós temos que pensar na estrutura do nosso futebol brasileiro. Por quê? Porque tu exigir que clube da segunda divisão do Campeonato Gaúcho tenha futebol profissional com um piso de categoria de 2.000 e tantos reais. Tem piso? Tem piso? Tem piso. Tem. A vantagem de ter um professor de direito esportivo. Ou seja, não tem, é absolutamente impossível. Colegas, vão ser jogadores de futebol, o piso é maior. Eles ganham 2.000 reais, Pois é, mas ganham míseros 3 meses por ano. Eis o problema, porque o clube ele fica aberto 3 meses. E claro, muitas vezes esses 2.000 e poucos reais, eles não são pagos. Já ganhei o programa aqui, porque essa informação... Depois dessa relevantíssima informação, a mim também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Muito obrigado. A gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, incrivelmente já para o último bloco do programa. Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, carro do jeito que brasileiro gosta, é Volkswagen. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui.
Restaurante Clube Comercial, na Rua Venâncio Aires, 1972. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Reafirmando, nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br. Conversando com Claudemir Pereira, Jorge Forgiarini e Márcio Bernardi, sobre a ideia inicial do programa era discutirmos a questão da corrupção do futebol a partir do dito escândalo ocorrido na FIFA. Mas a partir daí houve uma derivação dentro do futebol, dentro do esporte, tá legal o bate-papo. Foi tão surpreendente a informação, surpreendente para mim, para o Candinho, né? Pelo menos, a informação que o Jorge trouxe no final do primeiro bloco, que até me passou desapercebido o valor exato. Qual é o valor do... Não saberia dizer. Mas é dois... um piso. Mas é mil e alguma coisa. Eu não sei ao certo. Seja lá quanto for essa alguma coisa, mais do que piso de jornalista. É possível. Não, é certo. Mas veja só, o que me causa mais ainda... E de professor, qual é? Piso nacional, aquele que ninguém paga? 1.900. Mas aí vamos lá, o que me causa também muito incômodo no meio esportivo brasileiro é que existe, por exemplo, uma lei de incentivo ao esporte, né? A lei de incentivo ao esporte permite que só grandes empresas que têm um sistema de tributação X possam dar dinheiro para os clubes, etc. Só que uma grande empresa vai dar dinheiro para um pequeno clube lá do interior de Dom Pedrito? Claro que não. Ou lá para Lavras do Sul? Não. Então quem são os clubes que mais arrecadam com isso? É o quê? É São Paulo, é o Flamengo, é o Clube Pinheiros e assim sucessivamente. Ou seja, está totalmente deturpado. Ao invés de haver uma justiça distributiva, como nos Estados Unidos há, por exemplo, lá os clubes menores, eles têm prioridade nos drafts, que é quando sobem os jogadores das categorias de base para os clubes superiores. Só que depois vende para os outros, né? Mas isso aí já é outra conversa. Mas justamente eles lucram mais daí. Ou seja, existe um equilíbrio. Eles pegam os melhores e os repassam para outros clubes, levando algum dinheiro em troca. Posso te fazer uma pergunta, Jorge? À vontade, se eu souber responder. Porque agora que eu descobri que tu é professor de Direito Esportivo, provavelmente, não quero te colocar numa saia justa, provavelmente você sabe, com detalhes, deve ter lido, deve ser o único de nós aqui que leu no original. Eu li de segunda mão. A MP do futebol, essa que está lá... Passei os olhos e digo, ela não é a panaceia para nada, muito pelo contrário. Pode ser, mas do que eu li de segunda mão, há algumas obrigações ali que fortaleceriam o esporte. Né? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, o Grêmio Internacional, para pegar nos nossos clubes aqui, resolveram não pelo menos o noticiário, porque oficializaram, né? Não adeririam ao porque fizeram contas e descobriram que o esquema que eles têm hoje é melhor para eles. E não precisariam entrar na questão da governança e tal, que é uma das contrapartidas exigidas para aderir, né? Mas se tu não tem essa informação, eu também não tenho aí, nós vamos estar engambelando. Vou estar engambelando o nosso... A informação que eu tenho é a partir da imprensa, eu não peguei o texto da MP propriamente dito, mas o que eu vejo é o seguinte: mais uma vez, existe uma tentativa de se estabelecer um paliativo, assim como foi a Timimania, assim como foi a Lei de Moralização do Futebol, lá de 2004, 2005, assim como foi o Estatuto do Torcedor, que para mim é uma inutilidade completa. Pode pegar o Código de Defesa do Consumidor, aplica na prática, pronto, não precisa de Estatuto do Torcedor. Sabe qual é a única e boa lei que vigora no Rio Grande do Sul? Eu sei que isso gera controvérsia, dá para fazer um programa inteiro sobre isso. É a que proíbe o álcool nos estádios. Eu acho que é uma má lei. Eu acho que é uma má lei. Viu a controvérsia? Eu não gosto. Mas então, o que eu quero dizer? Eu acho que é uma maneira que o Estado tem de intervir no modo de gestão dos clubes. Eu acho que está errado. Tá errado. Mas não é lei que vai cumprir isso. Tá, mas então tá, Jorge. Mas eu acho que é uma política nacional desportiva do esporte, uma política nacional que efetivamente se preocupe com esses times, não só no futebol, mas vamos lá. Sim, vamos pegar o esporte no modo geral. Tu sabe qual é uma das contrapartidas que a MP exige? Isso começa na escola. Por que isso? Apoio ao futebol Deveria por quê? Sabe por quê? Futebol feminino. Aí eu digo por quê. Digo o que falta. Falta o governo parar de perdoar as dívidas fiscais dos clubes. Exato. Quebra. Mas quebra. Faça.
Que quebra. Mas que faça uma política Agora, não pode. Por quê? Porque as entidades de futebol, tanto de prática quanto de administração, elas são privadas. É a mesma coisa que eu ter a minha empresa, ou eu monto o meu clubinho e vim o governo querer dizer como é que eu vou administrar o meu clubinho. Não. Tá, mas esse é o problema. Elas são privadas, mas elas estão sempre em relação com o poder público. Vamos lá Por quê? Porque da deve FIFA, dinheiro. Vamos da FIFA e da Organização da Copa do Mundo com as relações que existem no país. Nós tivemos leis modificadas para que a Copa viesse para cá. Porque o governo, nós tivemos assim injeção de dinheiro do governo para essas empresas que governo e o Congresso. E o Congresso, claro. O governo é os três poderes. Porque se não houvesse a concorrência do Congresso, a Copa não teria vindo. O governo e os três poderes. Doutor Forgerini, diga-me uma coisa. Por que, eu não estou sustentando que deva ser assim, por que empresas comerciais, estabelecimentos industriais podem ter dívidas perdoadas e entidades esportivas não? Porque as dívidas dos clubes são N vezes maiores e são de um tempo, de um lapso temporal muito maior. Mas quantos perdões já houve para as empresas ao longo desse tempo? Eu nunca mencionei que dívida de empresa deve ser perdoada. Não, eu estou te perguntando. Em hipótese alguma, eu nunca mencionei isso. Agora, o que eu não posso, dentro de mim, o que eu não posso conceber... Perguntar não ofende? Não tinha que o governo... Tinha um bordão assim, né? É que esses perdões, na maioria das vezes, eles vêm por pressão dos grandes que têm grandes dívidas. Evidente, por exemplo. E obviamente, de forma reflexa, atinge os menores. Por que tu achas, Márcio de Souza Bernardes, de criar um programa em 2000 chamado Refis? Mas é claro. Que o Claudemir e sua empresa aderiram e pagaram e depois outros houve. O teu não era Refis original. O Refis original era uma sacanagem, uma imoralidade. Mas é claro. Porque criava condições para que os débitos se tornassem impagáveis. O cara podia pagar R$10 por mês. Isso é fruto de corrupção. Foi impagável e paguei. Depois, é que a imprensa, e talvez até o próprio Congresso, na tentativa de simplificar a nomenclatura, passou a utilizar refis tal, refis da crise, refis da Copa, refis... Na realidade, são programas diferentes e tal. Que não é resultado de lobby e, obviamente, que de corrupção de grandes empresas que devem e da bancada da bola. E agora, na questão do futebol, é a mesma coisa. E da bancada da bola. Porque a CPI, que não vai dar em coisa nenhuma, ela só prospera no Senado. Porque só no Senado a bancada da bola não tem representação significativa. É, exatamente. Já na Câmara dos Deputados tem mais de 40. A começar por presidentes de clube. E o lobby é muito grande. André Sanches, já tiveram acesso, tiveram acesso aos relatórios da CPI da Copa de 98? Aquilo foi uma palhaçada. E agora? Que não teve resultado concreto nenhum. Só para dar visibilidade. Se a mídia quiser dar. Eu gosto da ideia da CPI, mas eu acho que quanto a uma atividade lúdica como essa, eu acho que é lúdico. O futebol, para mim, é entretenimento puro. Mas não apenas isso. E mais, negócio. Não é apenas isso, é negócio. Digo o seguinte, o futebol, ele nasceu para dar prejuízo. Nasceu para dar prejuízo. Sempre, para tu manter o futebol, vai ter que fazer risoto, bingo, não. Sempre. Sempre. É um romântico. Nesse ponto, sou o romântico. E acredito. Qual é o clube que dá lucro? Vai ter o São Paulo dar lucro? Eu não vou citar o nome porque não vem o caso, mas eu sei que o Candinho é amigo dele, eu sou amigo dele. Nós tivemos um dirigente aqui em Santa Maria que, eu não diria que perdeu o seu negócio por causa do futebol, mas perdeu o seu negócio por causa do futebol. Por causa desse ludismo. Não sei se existe a palavra ludismo, se não tem, a gente... Talvez não vai dar lucro. Ele pode dar lucro momentaneamente por 3 ou 4 anos, mas não dá permanentemente. Não adianta. Então nós chegamos nesses aspectos, nesses aspectos artificiais que ocorrem no Brasil, que muitos ganham horrores de dinheiro e não se sabe como, só com intermediação, Como você sabe? Com intermediação. Não, mas não você sabe o instrumento que você vale para isso. Olha aqui, sabe que eu sei que nós temos já há pouco tempo, mas eu tomei conhecimento do caso de um jogador de futebol, de um empresário de futebol. Como é que é a remuneração do empresário de futebol?
Pô, tudo bem, o atleta Marcinho trabalha com o Claudemir. O Claudemir consegue colocá-lo num grande clube e leva lá seus 10, 15, 20%, dependendo, tem uma taxa mais ou menos institucionalizada. Não sei se ela é legalizada, mas institucionalizada é. Então, digamos que seja 10. Eu levo 1. Tá, e acabou, né? Mas aí eu continuo sendo representante dele. Fiquei sabendo que está no contrato do atleta, se eu não me engano é o Kleber, eu não quero Kleber gladiador. Mas é dele e de todos os outros, do seu representante. Ele leva um naco do salário mensal do rapaz. Mensal. E não é naquinho. É que depende da maneira como tu contrata. Pode contratar pelo valor da transferência ou pode contratar pelo valor da remuneração. Pega um pequeno jogador que vai lá para a Dinamarca jogar. Sem falar na questão de propaganda, marketing que envolve... Mas essa questão dos jovens atletas, tu não vais encontrar nas ditas divisões de bases... Nenhum que não tenha empresário. Nenhum que não tenha um empresário. Mas aí o que acontece? O carinha lá se destaca numa pelada, lá num campinho, não sei onde, o cara vai lá... É um risco. Claro, ele está correndo risco. Ele compra um apartamento, aluga uma casa, mas é risco, é negócio. Ele dá um carrinho para a família, ele investe e tal. E está arriscando, né? Às vezes dá certo. Certamente uma série de oportunidades dá errado, né? É, claro. Para cada... como em tudo na vida, tu faz uma avaliação de risco. Eu vou apostar em 10 jogadores, se 2 derem certo, paga com sobra os outros 8. Mas isso é negócio. Nós não estamos falando de pessoas, gente. Nós estamos falando de produção de trabalho. Mas em relação num clube de futebol, categoria de base, estima-se que entre cada 200 vingue. Tanto é verdade que o mecanismo de indenização da Lei Pelé estabelece, mecanismo de indenização que chamam, né? Estabelece que o valor pago por cada um que vai assinar contrato com outro clube, desde a origem, é de 200 vezes o que investiu na sua formação, justamente porque essa é a estatística que eles têm. Inclusive tem um mecanismo legal, sei lá, se é assim que se poderia dizer, mas regulamentar fica melhor, da FIFA, que estabelece, né, quer dizer, o clube formador, a cada transferência que houver, ele tem um retorno de 5% sobre o valor da transferência. Existe isso na Lei Pelé também, né, que vale para transações internacionais, o outro vale para transações aqui no Brasil. Alguma coisa assim, sim, sem dúvida nenhuma. É o mecanismo de solidariedade que chamam. Foi o que o Grêmio recebe em função do Anderson. Recebe em função do Anderson, em função do Ronaldinho. Não, esse não recebe mais. Recebe. Já não tem mais transferência. Esse se aposentou. Bom, mas assim, sim, continua recebendo depois de um tempo. Nesse caso, obtém alguns ganhos, mas ainda assim os ganhos são muito pequenos em relação ao... Professor. Agora temos que respeitar mais, professor. Eu acho, não sei se alguém vai concordar comigo, que as entidades esportivas, e estamos tratando especificamente da questão do futebol, pela relevância social que tem, mereceriam um tratamento diferenciado do ponto de vista fiscal e tributário por parte do Estado. Tu não podes aplicar as mesmas regras que tu aplicas para uma empresa comercial para um clube. Como tese, eu não discordo, não é isso. O problema é o nosso histórico. Seja lá qual for o tratamento der, eles vão... Não há uma correspondência na cobrança. Mas aí tem que ter mecanismos de controle efetivo e de cobrança. Desde que não seja uma Anatel do futebol. É algo interessante. Desde que não seja uma Anatel do futebol. Mas os clubes, eles são associações. Ele tem todas as isenções e imunidades referentes a qualquer associação civil. Sim, são Ou seja, eles não pagam valor referente a ICMS, ICSQM. São entidades privadas. Imposto de renda, não pagam nada disso. Como que eles pagam imposto de renda? Imposto de renda não. Se tu fizer uma transação são entidades sem fins lucrativos. São entidades sem fins lucrativos. Se tu vender, olha que se tu venderes alguém para o exterior, o dinheiro que ingressar aqui vai ser tributado. Mas ele não é renda, não é remuneração, não incorpora o patrimônio. O imposto de renda, meu amor, não é sobre renda, é sobre... Mas é uma entidade sem fins lucrativos. Bom, vamos lá. Mas aí depois a gente vê que o que não é pago são muito, na grande maioria, contribuições previdenciárias. Como é que a gente vai deixar sem a contribuição previdenciária? Tem que ter contribuição previdenciária, mas... Por exemplo, o Tinga saiu do Grêmio porque o Grêmio não pagava o FGTS. Eu te pergunto uma coisa. Pelo amor de Deus, como é que vamos... O senhor, como um goleiro bem sucedido, tem um contrato de 500 mil por mês.
Nenhum goleiro bem sucedido tem um contrato desse tamanho. O Dida, talvez, o Coirmão Não, tem dinheiro. nem isso. O Coirmão tem dinheiro sobrando. Os salários são. Não, goleiro é menos. E aí? Nem o Quando Rogério ele se Ceni aposentar, qual será a remuneração dele? Tudo bem, mas agora eu não posso crer que um clube tenha a irresponsabilidade de contratar por 500 mil e não conseguir pagar a contribuição previdenciária referente aos 500 mil. Eu acho que a contribuição previdenciária deve ser proporcional ao valor pago, deve assumir junto, entra no pacote, é como compra o carro, vai o preço do seguro junto. Mas eu não posso cogitar algo diferente Quando disso. eu falei lá no início, e nenhum de vocês concordou comigo, que estaria havendo uma, digamos assim, uma qualificação da gestão. Isso sim. Vocês não concordaram comigo? Hoje os clubes estão adotando, o Grêmio, é um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, está adotando uma política fiscal, digamos assim, né? Rígida. Mas eu acho que rígida. Eu diria o contrário. Porque os clubes agora são obrigados a publicar balanço. Começa por aí. Que é uma novidade recente. Eu diria o contrário. A administração do Grêmio é péssima. Não. Em todos os aspectos. Tanto é que basta pegar, por exemplo, demandas trabalhistas, etc. O Grêmio é o que mais tem disparado. O déficit do Grêmio nos últimos 3 anos, só nos últimos 3 anos, é de quase 100 milhões de reais. Eu estou falando da administração atual, meu querido. Não estou falando das passadas. Mas eu estou falando do que então? Se nos últimos 3 anos é que mas se deu a atual começou esse ano, querido. Não. Tudo bem, mas eu estou falando nos últimos 3 anos, incluindo de agora. E agora nós estamos tendo prejuízo também. A atual já pagou cerca de 30 milhões de débitos herdados. Mas eu não quero pegar no Grêmio, porque não há diferença entre os clubes. Existe muita. O Inter sim é um modelo de gestão, porque é de uma responsabilidade muito maior. Tu sabia que a dívida previdenciária, a dívida fiscal e tributária do Inter é bem maior que a do Grêmio? Sabia. E eles é que são responsáveis? Eu acho que eu tinha que estar mediando esse programa só para ficar quietinho. Muito mais ativos e muito mais capacidade de pagamento. Desculpem. Eles têm muito mais ativos e muito mais capacidade de pagamento. Mas eu acho que não tem nada a ver, eu não quero discutir o Grêmio Internacional. Não é grenalização. Eu até quero tratar de nós sou gremista, inclusive. Não parece. Ter bandeira para os vermelhos. O meu objetivo é justamente criticar o que está errado dentro do Grêmio, justamente porque está errado. E olha que eu não votei no Romildo, cara. Eu votei no Bellini. Eu votei no Bellini também. Vocês estão brincando aí? Infelizmente, nosso tempo esgotou. Faz 2 minutos já que eu recebi o sinal para encerrar o programa. Queria agradecer mais uma vez pela participação do Marcinho. Eu que agradeço, porque aprendi muito hoje. Foi mais discreto hoje, a gente se vingou, né? Trouxe um tema em que ele não era muito familiarizado. Não, senão ele toma conta. Né? Obrigado, professor Jorge. Não, por isso. Claudemir, como sempre, brilhante, e não podemos aproveitar, explorar aquelas informações que tu tinhas a respeito da questão local. Né? Mas numa outra oportunidade a gente faz isso. Até melhor assim. Agradecer aos nossos telespectadores e nós retornamos, se tudo correr bem, com um programa novo semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz esse cara. Muito obrigado. A gente combinou antes.